ouvintes e internautas, estamos recebendo aqui hoje o vereador Anselmo Caires, da cidade de Paramirim. Ele vai falar conosco sobre os seus primeiros 100 dias de mandato. Anselmo, é um prazer, é uma honra tê-lo aqui. Às suas ordens. Meu amigo Tony, é um prazer novamente estar com você aqui nesse dia de hoje, né? Agradecer a Deus por mais um dia estarmos aqui. É uma felicidade tamanha revê-lo novamente. Estivemos em 2024 na pré-campanha de vereador, estamos hoje já com o mandato de vereador. E eu queria aqui também dirigir a nossa população, amigos e amigas da nossa querida Paramirim. Estamos aqui hoje para prestar esclarecimento, prestar conta de 100 dias de mandato na Câmara de Vereadores de Paramirim. Tony, estou aqui para lhe ouvir, estou aqui para ser questionado por você, para tentar responder na medida do possível e para que a população de Paramirim entenda como nós trabalhamos nesses 100 dias de mandato na Câmara de Paramirim. 100 dias de mandato, e você já fez muita coisa. Em off, estávamos conversando, você fez o equivalente a um ano de mandato, ou mais, porque a lista é grande. Eu estava olhando aqui e a lista é grande. Um dos projetos impactantes, contratação temporária, e que você debateu isso com muita energia. Olha só, eu queria trazer aqui a população de Paramirim que nós tomamos posse no dia 1º de janeiro de 2025. Entramos em recesso até o dia 20 de fevereiro. Existia essa lacuna dos trabalhos, mas o prefeito municipal de Paramirim fez a indicação de 3 projetos de lei indicados para aquela casa. Um deles foi a contratação temporária, outro foi a cessão de servidores de outros municípios e outro foi o pedido de autorização de assinatura de convênio e contrato com entes federados. Esses 2 últimos, Tony, que é a cessão de servidores, foi tranquilo, foi aprovado, votei contra também, justifiquei minha votação, justifiquei meu voto contra, porque não justifica você trazer servidores contratados de outro município para ocupar uma vaga dentro do município. Nós temos profissionais à altura para compor a vaga daqueles que vão trazer de outro município. Eu votei contra e justifiquei, que não justifica você trazer servidor que contratou, a exemplo, de Guanambi e ir para Paramirim trabalhar, tirando uma vaga de um munícipe, de um conterrâneo lá em Paramirim. Outro foi o contrato, assinatura de convênios e contrato com entes federados, que é taxativo. Isso é normal para todas as câmaras. O prefeito pode estar em uma cidade, ou em Salvador, ou na Casa Civil, ou até em Brasília, que saia um convênio que precisava assinar a assinatura de imediato. Não precisa hoje o prefeito vir até a Câmara e pedir autorização de assinatura de convênio. Agora, a contratação de serviço temporário, esse foi polêmico, Tony, ao ponto de eu procurar todos os entes que envolvem a gestão pública, tanto o executivo como o legislativo, e também o Ministério Público. Eu quero aqui justificar meu voto contra a esse projeto, estou tomando medidas para que esse projeto não prossiga, de você, a qualquer momento, pegar qualquer um e contratar aleatoriamente. Gilberto Brito, ex-prefeito, em 2017, assinou um termo de ajuste de conduta, um TAC, comprometendo que o município iria fazer concurso público. E até hoje não se fez concurso público em Paramirim. E o preocupante, Tom, e a população de Paramirim, esse TAC tem lá uma cláusula que tem uma multa diária de R$5.000. E se o município não cumprir, que eu acho que o gestor anterior terá que ser cumprida, esse TAC, tem uma multa diária de 5 mil. E se o Ministério Público, Tony, for executar esse TAC, o município hoje terá que pagar uma multa de mais de 13 milhões de reais. Onde é que a gente vai chegar a isso? Mas, dentro desse TAC, em 2024, o ex-prefeito Gilberto Brito baixou um decreto, uma normativa, nomeando servidores para fazer o levantamento da demanda do município. O que precisava, quais eram as vagas que o município precisa para fazer o concurso público. Pediu 90 dias, prorrogar para mais 90. Não cumpriu com 90 e nem cumpriu com 180 dias. Então, caiu. Então, ele fez o quê? Tentou burlar, tentou esticar, empurrar com a barriga o concurso público. O gestor atual, como eu falei isso na Câmara, o gestor atual, o prefeito João Ricardo, pediu uma prorrogação de mais 60 dias.
vai vencer. Será que vai abrir edital? Será que vai ter já essa demanda, o quadro funcional que precisa para a Prefeitura de Paramirim? Então, eu justifiquei contra e o projeto é macro e até indiquei e até mostrei alguns projetos de lei dessa mesma envergadura em outros municípios. E lá, nos outros municípios, eles colocaram a seleção através de diário e concurso público, ou até uma seleção de títulos. Outros municípios fizeram diferente. Nós não vamos poder fazer em Paramirim o que possa fazer diferente, com legalidade, que é o concurso público. Pelo menos, Tony, eu fiz o questionamento antes da votação, como ele tem maioria, é 7-4 dentro da Câmara, eu pedi que o projeto saísse de pauta, não fosse para votação. Mas, como ele tem maioria, de cima para baixo, ele disse, bota em votação. E botou em votação e tornou lei a contratação temporária. Mas o partido já está entrando na Justiça, no Tribunal dos Municípios da Bahia, como no Ministério Público, para poder pedir a ilegalidade e o cancelamento desse projeto de lei aprovado pela Câmara de Paramirim. Estamos no caminho. Paramirim não pode mais ficar à mercê de você fazer a coisa por bem próprio, por iniciativa própria. As coisas ali é dinheiro público. Não pode se tratar de dinheiro público como tratou antigamente, sem concurso público, contratando ao bem prazer do prefeito. Então, esse projeto foi polêmico, foi votado, foram 6-4 a votação, né? Essa votação teve maioria, mas nós estamos tomando medidas cabíveis para que esse projeto não prossiga a contratação temporária ao bem prazer do prefeito municipal de Paramirim. Estamos conversando com Anselmo Caires, ele falando dos primeiros 100 dias de mandato como vereador da cidade ou do município de Paramirim. Soluções para as comunidades. Quais são essas soluções? Olha só, Tony, nós temos aqui em diante, daqui para frente da nossa conversa, nós temos várias indicações para ser falada aqui. Mas teve uma solução de fundamental importância, que foi zelar pelo patrimônio, zelar pelo bem maior, que é a água. Nós temos hoje a implantação da adutora Paramirim Buquira, que vai atender já 300 mil pessoas a mais, e eu recebi demanda da comunidade no entorno, no percurso dessa adutora, vários vazamentos de água. E tinha um dele que nos assustou, que foi lá em Caturama. Tinha um vazamento de mais de 30 dias, a adutora vazando 100%, 30 dias vazando. E eu fui lá, como vereador, verificar a denúncia da população e vi aquele escândalo, uma vazão de quase 72 litros por segundo há 30 dias. Fui para a rede social, isso era 2 horas da tarde, 14 horas do mesmo dia. 19 horas o vazamento já estava contido. Então a gente faz valer também a fiscalização para a comunidade. Então, nós temos um bem maior que é o Zabumbão e não podia ter dentro de uma adutora um vazamento daquela magnitude. E graças a Deus fomos ouvidos, a Secretaria de Infraestrutura e Saneamento do Governo do Estado da Bahia me ligou que não estava localizando o vazamento. Então, foi uma ação rápida de fiscalização, de zelar pelo patrimônio da população, que é a água, um bem tão essencial e finita. Tem outra coisa que a gente foi falado, Tony, foi ação minha também, eu fico até surpreso e até decepcionado, eu quero dizer isso ao público de Paramirim. O pessoal que tem atendimento no CRAS, os 2 CRAS, 2 e 3 em Paramirim, um de média complexidade e outro de alta complexidade, está fechado as portas. 3 meses as portas fechadas. Até questionei diretamente ao prefeito o que estava se fazendo, o que estava acontecendo. Porque as famílias têm seus filhos, suas filhas com problemas mentais, até coisas graves. Tem também as famílias que têm pessoas, filhos, irmãos com problema de drogas. É o CAPS 3, precisava ser internado. E está passando uma lacuna de quase 3 meses sem internar. Então, será que o paciente melhorou? Cadê a medicação? O dinheiro está entrando nos 2 CAPs. Então eu fiz um ofício ao secretário municipal de saúde de Paramirim com cópia para o gabinete do prefeito João Ricardo e até nesta data de hoje nós não temos essa resposta. Então eu acho que é um descaso. Eu acho que o executivo teve uma conversa comigo e a maioria dos vereadores de tratar com seriedade o diálogo entre os 2 poderes. E um ofício desse, pedindo resposta sobre o CRAS fechado,
Não tive resposta até hoje. Eu acho que isso é um descaso. É a falta de atenção com uma autoridade, que é um vereador. Então eu fico aqui, essas duas ações, como essa do ofício que eu enderecei ao secretário de saúde, e nós não obtemos resposta até hoje. Isso não pode prosseguir. Outra indicação importante feita por você foi com referência à infraestrutura. O que é que está pegando lá? Olha só, Tony, eu quero aqui, não deixe de parabenizar a obra que a Codevas fez em Paramirim, que foi o asfalto da Avenida Botuporã, Avenida Doutor Aurélio Justiniano Rocha, Avenida Coronel Francisco Brasil e Avenida São José. E nesse percurso da entrada da cidade, que adentra ao município, nós temos uma praça chamada Tobias Tanajura. E lá tem uma interligação de um fluxo muito grande daquela praça, e nós estamos pedindo a requalificação. Tratar aquela praça, trazer a requalificação daquela praça, onde você tem um entroncamento da Avenida César Borges, que é a Lagoa de Paramirim, em direção ao centro. Nós temos a entrada da cidade através da Avenida São José, que vai ao centro. Nós temos a saída da Coronel Francisco Brasil para o destino de Livramento em Brumadinho. Então, esse fluxo é muito grande. Nós fizemos essa indicação de requalificação da Praça Tobias Tanajura. Estamos conversando e dando seguimento à nossa conversa com o vereador da cidade de Paramirim, Anselmo Caires, ele falando dos primeiros 100 dias de seu mandato. Corredor do Arraiá Baixo. Outra indicação sua. Então, Tony, como eu falei agora da requalificação da Praça Tobias Tanajura, eu quero aqui enumerar as indicações que eu fiz, né? Nós temos a indicação do corredor do Arraial de Baixo, um corredor, uma via de acesso à comunidade do Bebedouro. Nós temos o rio que passa magiando esse corredor e ação degradatória, a ação do homem em fazer o desmatamento nas suas margens do rio Paramirim, está tornando aquela erosão naquele corredor, naquele ponto ali na Arraial de Baixo. Eu pedi para a requalificação daquele corredor que dá acesso à comunidade do Bebedouro. O alargamento, um ponto importante. Isso é coisa de muito tempo que precisa consertar. Nós temos também na rua Amâncio Porto, que é lá na comunidade de Vila Nova, está sem calçamento, está na terra. A comunidade de Vila Nova foi feita a urbanização de quase 100%, e temos hoje essa rua Amâncio Porto que precisa fazer o patrulhamento e o melhoramento dela e fazer o calçamento em definitivo. Nós temos, Tom, no ginásio de esportes em Paramirim, um dos ginásios de esportes que fica do lado do INSS. Nós temos duas ruas que faz o ciclo que contorna esse estádio, essa quadra poliesportiva. Eu pedi a indicação de calçamento dessas ruas, que é a rua Professora Noélia, a professora Paula Noélia, ao lado da creche, e a professora Laudelina de Souza. E também pedi a requalificação daquela quadra poliesportiva para construção de vestiário, banheiro, né, e fazer uma alameda do lado. Por que eu pedi? Por que essa indicação, Tony? Nós temos o Colégio de Paramirim, nós temos o INSS e nós temos a quadra Marley. E nós temos também a creche Marleide. São patrimônios, são entidades, são órgãos públicos que estão uma quadra poliesportiva, e em torno desses órgãos públicos não tem calçamento. Precisa de urgentíssima calçar essas duas ruas e fazer a requalificação daquela quadra poliesportiva, que traga a comunidade esportiva com mais prazer e tenha eventos de grande porte naquela região. Nós temos também, Tony, pedido dos comerciantes da Feira Livre de Paramirim. Nós temos aquela estrutura belíssima, aquela Feira Livre de Paramirim, com aquele pé direito alto, coberto, e os feirantes estão sofrendo com... Quando o sol nasce, quando o sol põe, o sol está incidindo dentro das mesas, dos balcões, da comercialização daquela feira livre que é hortifruti e granjeiro. Então eu fiz a indicação pedindo a instalação de lonas que proteja melhor os comerciantes e dá um maior conforto àquelas pessoas que comercializam e também aos consumidores de Paramirim, que tenha um local apropriado com proteção do sol. Climatização das escolas. Também indicação sua, coisa que está
causando grandes debates. Olha, Tony, eu, ouvintes aqui da nossa querida Paramirim. A climatização, Tony, é um problema sério e que foi pautado naquela casa, na Câmara de Vereadores. Eu fiz uma indicação, Tony, de climatização de 100% das escolas do município de Paramirim. Hoje, eu tenho como exemplo Érico Cardoso, com fundo de participação de 0,8. Se não me engano, Paramirim 1,2 ou 1,3. E não justifica Paramirim hoje as escolas estar sem climatização. Nesse calor escaldante, tanto a classe estudantil como a classe de professores não aguentam mais. A sensação térmica dentro das escolas hoje é em torno de 40 graus. Como é que o professor, como é que o aluno vai ter um bom aprendizado? Como é que o professor vai ter uma boa dedicação, um bom diálogo, a transmissão do conhecimento com esse clima dentro da sala de aula, esse calor escaldante? E eu disse que Paramirim precisa fazer isso urgente, porque isso é coisa antiga. O ex-prefeito Gilberto Vitor passou 8 anos na prefeitura e também não fez a climatização. Eu trouxe um dado importante, Tony, para a Câmara de Vereadores e para a população de Paramirim. Recentemente, através de recurso do Fundef, o município recebeu suas precatórias. O município está com o valor montante para ser recebido de 28 milhões. Já recebeu, Tony, a primeira parcela no valor de 11 milhões e 500 mil reais. Tudo bem que uma parcela dessa é destinado aos professores, é direito adquirido, já soube que pagou uma parte dos professores, mas ficou uma parte de recursos livres. E esse dinheiro pode muito bem investir na climatização das escolas de Paramirim. E nós temos ainda o município para receber desse precatório, Tony, em torno de mais de 16 milhões de reais. Então precisa que o prefeito atual, o gestor atual, faça um planejamento que use esse recurso para a climatização das escolas, tanto da sede como do interior do município. Não se tem mais condição do aquecimento global. Você tem uma escola pública ou municipal, na zona urbana e na zona rural, sem climatização. Não dá mais para você tratar o aluno e o professor nessa condição. Então eu pedi de imediato que esse recurso seja usado para a climatização das escolas do interior e na sede do município. Estamos conversando com o vereador de Paramirim, Anselmo Caires, ele falando sobre os primeiros 100 dias de seu mandato. Ponto de abastecimento do carro-pipa. Realmente é outra nota que chama a atenção, não só de Paramirim, mas de qualquer município da Serra Geral, do Médio São Francisco e aqui do Alto Sertão. Olha, Tony, ponto de abastecimento de carro-pipa. Nós temos nos municípios carro-pipas particulares, carro-pipa do município, para atender aquelas comunidades que não têm água. Perfeito. Mas hoje, o abastecimento de carro-pipa, hoje tem um fluxo aí de 10 carro-pipa diário rodando aí no município de Paramirim. E são abastecidos naquele ponto turístico de Paramirim, que é o Balneares. Então, os donos de pipa me procuraram que está tendo dificuldade de manobra. Final de semana não pode abastecer, tudo bem, porque é horário turístico, né? Os turistas chegam, carro-pipa não pode ficar abastecendo e fazer manobra naquele balneário do Rio Paramirim, naquelas piscinas naturais. E tem período de carnaval, que também não se abastece carro-pipa. Então os carro-pipa param, é um comércio. E a população também precisa desses trabalhos, desse serviço particular, desse atendimento. Então eu pedi para retirar daquela área, mesmo porque tem risco de acidente, tem risco também, Tony, de derramamento de óleo, derramamento de algum produto do caminhão-pipa que pode impactar o Rio Paramirim. Isso pode acontecer um desastre. E eu pedi para retornar lá para o local de origem, onde abastecia o carro-pipa. Não quero aqui entrar no mérito se deva voltar para lá, onde era antes, porque é uma área pública. A antiga captação de água de Paramirim hoje tem um ponto público que está abandonado e que teve muito questionamento na Câmara que não era público. E graças a Deus eu consegui a escritura para mostrar que onde abastecia o carro-pipa, em Paramirim, é público.
Eu pedi uma certidão de inteiro TU no cartório e o cartório me mostrou a escritura datada do ano de 1959. 66 anos atrás, a Prefeitura de Paramirim comprou a área e lá é público. Agora, o gestor quer voltar para lá, não é da minha alçada, não é do meu direito de fazer isso. Agora, o patrimônio está lá, precisa que o gestor municipal atual resgate esse patrimônio e zele. Ali é um patrimônio público. Ali houve a compra de 1.850.000 cruzeiros na época. Eu estou com a escritura na mão. Eu já apresentei à Câmara de Vereadores, a todos os vereadores, que aquela área é pública. Anselmo, você é um batalhador e também trabalha com muito determinismo. Quer ver a coisa funcionando mesmo. Meio ambiente é outro campo, é outra nota que você vem se debatendo, hein? Sim, Tony. Olha só, é minha área. Eu sou de formação engenheiro agrônomo, sou hoje um ativista ambiental, eu sou especialista em gestão ambiental. Né? Nós temos problemas graves em Paramirim, onde nós temos hoje um esgoto tratado, né? A implantação do sistema de esgotamento sanitário de Paramirim, a obra foram feita, tem uma estação de tratamento de excelência em Paramirim, existe anomalia na obra? Sim. Foi recebida pelo ex-gestor Gilberto Brito, recebeu, e de imediato já entregou a Embasa. Nós temos ruas em Paramirim, Tony, que não tem atendimento da água do esgoto, né? A rede coletora do esgoto. Nós temos estação de tratamento que nós estamos em discussão com o prefeito, com a Codevasp, nós não podemos jogar o esgoto tratado no rio Paramirim. Isso vai ser um desastre e vai impactar as comunidades ribeirinhas, São João, Bebedouro, Pajeú, Piripiri, Zé Martins. Todas aquelas comunidades que utilizam a água do rio. Do rio Paramirim. E nós temos a agricultura familiar, é o celeiro da agricultura familiar. Se jogarmos essa água tratada do esgoto de Paramirim, a gente sabe que ela tem muito sódio, sal, e vai impactar o rio. Você vê grandes desastres em rios onde é jogado a água tratada do esgoto, que dá acidente. Vá que um dia aconteça, não trate e jogue 62 litros por segundo no rio Paramirim. Como é que isso vai ser corrigido? Quem vai pagar essa conta desse desastre? Nós estamos na frente, já sentamos com o prefeito de Paramirim, João Ricardo, com a Codevasp, para fazer o reuso dessa água do esgoto, para jogar no sequeiro e irrigar 45 hectares. Então nós podemos fazer esse reuso, chamado o aproveitamento da água tratada, para irrigar 47 hectares no sequeiro. Trazer a grama tifo, trazer o milho para fazer ração animal. Já pensou uma área de 45 hectares se alimentar gado numa crise dessa? E nós não podemos jogar essa água do esgoto no rio Paramirim. Para se ter uma ideia, Tony, deixar claro aqui para a população de Paramirim, para essa água do esgoto pudesse ser jogada no rio Paramirim, o rio Paramirim teria que ter uma vazão regularizada de 600 litros por segundo. Nós temos uma vazão regularizada hoje de 150. Então, para se jogar 62 litros de água tratada do esgoto no rio Paramirim, você tinha que ter um fluxo de água de 600 litros por segundo. E isso não pode prevalecer, isso não pode acontecer. Nós temos um ano ainda para que essa água comece a extravasar e comece a jogar no rio. Nós temos uma folga de um ano para, junto com a Codevasp, junto com o gestor municipal, que traga uma solução em definitiva. Uma outra nota de seu mandato, a audiência com o promotor. Tratando sobre qual assunto? Como eu disse aqui da estação de tratamento, Tony, a Codevasp fez a obra, né? Chegou o dia de entregar, entregou ao prefeito, não procurou, não sei se fez uma vistoria com os técnicos para saber se estava tudo ok, recebeu, a Codevasp entregou ao município, o município de imediato entregou a Embasa. Então nós estamos questionando o que eu falei aqui agora. Não combinou com a população ribeirinha onde é que ia destinar finalmente a água do reuso, a água do esgoto de Paramirim. Então recebeu, fui ao Ministério Público questionar essa situação. A estação de tratamento hoje, Tony, de Paramirim de esgoto, só tem licença de instalação. Outra coisa que eu quero deixar aqui para a população de Paramirim... Quer dizer, não houve a fiscalização no momento da entrega? Sim, eu acho que o município não tem capacidade, corpo técnico,
para vistoriar o que estava recebendo. E eu soube, através do prefeito atual, que teve contas de energia de elevatória que estava cortada por falta de pagamento. Esse valor, em torno de 25 a 30 mil reais, que a obra foi feita pela empresa JAC, conjuntamente com a Codevas, esse valor a prefeitura poderia pagar essa estação de elevatória, recebeu a obra, as estações de elevatória com a energia cortada, não estava bombeando para a estação de tratamento, e o município foi lá e pagou. Será que isso pode? A gente precisa saber disso, a Câmara precisa saber se esse dinheiro pago para a energia da obra da JAC e da Codevas poderia ser pago. Então eu questionei o Ministério Público, Tony, porque a estação hoje só tem licença prévia, não tem de operação. Prévia e de instalação, não tem de operação. Está operando. Olha a gravidade. Eu levei isso ao Ministério Público. O município deu a licença prévia de instalação da obra e a licença de operação. Não tem licença de operação até agora. Ao meu ver, que inclusive, eu quero aqui fazer mais uma crítica. O secretário municipal do Meio Ambiente recebeu também através do comitê da Câmara, como vereador, uma solicitação que informássemos se tinha licença de operação e se tinha também a outorga de lançamento do efluente do Rio Paramirim. Não recebi resposta até agora. E eu vou cobrar, vou reiterar o pedido. Então, a minha, Tony, audiência com o Ministério Público foi para tratar desse caso. E teve outro caso também, que vocês vão falar aqui na frente, mas essa especificamente foi um dos assuntos tratados. A estação de tratamento em operação, sem licença de operação e nem a outorga de lançamento de efluente. Então foi um dos pontos discutidos com o Ministério Público, lá de Guanambi, Regional Ambiental de Guanambi, na pessoa do competente e renomado nome Dr. Jailson Trindade. Que é de Paramirim, não é? Sim, ele é de... A família mora em Paramirim, mas ele é da Barra, lá de Érico Cardoso. Mas tem Paramirim como essa cidade que cresceu, né? Dando sequência à nossa conversa, Anselmo, vamos agora ao setor importante também, Agência Reguladora do Saneamento. Pronto, Tony. É um ponto de pauta que eu fiz de indicação com muito sucesso na Câmara de Vereadores, foi bem acatada pelos nossos colegas vereadores. Eu quero aqui deixar claro também a população de Paramirim que nós estamos dentro da Câmara de Vereadores nesses 100 dias, está tendo respeito mútuo entre nós. Quando eu apresentei e indiquei essa agência reguladora de saneamento para fiscalizar a concessionária, que nossa hoje é a Embasa, o que quer dizer essa empresa reguladora de saneamento? Nós vamos criar uma agência que vai regular o serviço prestado pela Embasa. Hoje, o consumidor vai diretamente na Embasa. Criando essa agência reguladora, ela tem um papel crucial de fiscalizar o serviço prestado pela concessionária Embasa. Agora eu lhe pergunto, a população pergunta para mim, quem fiscaliza o trabalho da Embasa hoje? A GESA, Governo do Estado. Então, é um cuidando do outro, a mesma coisa, é o mesmo objetivo. Eu não quero dizer a expressão pesada, mas poderia dizer, é raposa tomando conta do galinheiro. Não procede uma agência do Estado fiscalizar uma empresa do Estado. Então essa agência reguladora, Tony, vai criar cargos, em torno de 5 cargos, que vai ter um contador, vai ter um jurídico, vai ter um biólogo, vai ter vários cargos para fiscalizar o serviço da Embasa. Porque o que se vê hoje é a população reclamando publicamente indo na Embasa. Não tem o devido respeito. Agora, quando você cria a agência reguladora do município, que ela é bem complexa, você vai ter um órgão que a população vai direcionar a cobrança à agência reguladora do município. Quem vai tratar com a Embasa é os técnicos competentes para chegar na Embasa, aqui está faltando água. O consumidor pode dizer, está faltando água aqui não está em extensão de rede. Essa agência vai fiscalizar, porque o consumidor pode estar com a limitação de não saber do seu direito. E a agência reguladora vai dizer, Tony, todos os requisitos e obrigações entre a Embasa, entre o município. Então precisa que essa agenda seja feita, criada urgentíssima. Inclusive eu vou estar com o prefeito para mostrar um modelo de uma agência reguladora de Paratinga,
Porque essa agência, Tony, tem requisitos, tem importância de tamanho valor para fiscalizar os serviços prestados pela concessionária em Paramirim. Ô Anselmo, qual é o problema que está existindo com referência à rede que abastece a comunidade da Noruega? Olha só, a comunidade da Noruega, Tony, ainda não tem o abastecimento de água. Há 8 anos, 9 anos atrás, foi feito um projeto de rede de distribuição da comunidade da Noruega, em torno de 150 ligações, 170 ligações. Foi feito até pelo ex-prefeito, Júlio Bernardo, com a emenda parlamentar do deputado Sérgio Brito. Gastou em torno de 2 milhões e 500 mil reais. Só que, Tony, na época que foi feito o projeto, foi pedida a viabilidade técnica da Embasa, e a Embasa deu positivo na sua viabilidade. Quando a obra foi terminada, finalizou a obra em si, já se passaram 3, 4 anos. Aqueles problemas de empresas públicas que não vai, falta fiscal. Quando terminou e foi ligar, nós temos uma rede de adução de Paramirim, adutora, que leva água para Tanque Novo. Naquela época que terminou, há 8 anos atrás, não tinha viabilidade. A água que levava do Zabumbão até Tanque Novo estava com déficit. Então a Embasa disse que não podia mais ligar. E nós estamos há 9 anos sem poder ligar a água na Noruega. Só que a Embasa garantiu que quando aumentar a oferta de água para Tanque Novo, ela iria ligar a água da adutora Paramirim Tanque Novo na comunidade noruega. E hoje a adutora da Noruega foi dobrada, o seu volume, ela foi duplicada, não só em volume, mas em 2 redes de adução. Então hoje tem viabilidade. E eu estou batendo nessa tecla que a comunidade de Noruega não pode ficar mais refém do carro-pipa, com a obrigação, com o dever de favor de ordem carro-pipa. Não justifica mais hoje, Tony, você está levando água para Mucambo, lá em Ibitiara, quase 150 quilômetros de Paramirim, e você tem uma comunidade na sede de Paramirim, a produtora mãe, que é a Zabumbão, não tem água tratada. Não vai mais permitir isso, não vou aceitar a comunidade da Noruega refém de carro-pipa. Ou faz, ou a gente tem que entrar no Ministério Público. Estamos agora com a reunião já com a Embasa, para tratar desse assunto pessoalmente com a agência regional. Já estou tratando com a Codevasf e já estou até trazendo interferência de amigos que trabalham na direção presidência da Embasa para tratar esse caso com carinho e que a comunidade da Noruega venha ter só solução em definitiva. Não justifica 2 anos já com a duplicação da doutora de Paramirim Tanque Novo e a Noruega refém do carro-pipa. Aquela comunidade não aguenta mais. Eu estou observando aqui que seu mandato busca responder os anseios da comunidade em todos os aspectos. Haja visto a base do Corpo de Bombeiro, que você vem lutando também para que isso funcione direitinho. Pronto, Tony. Nós temos a bacia do Paramirim, nós temos um consórcio de prefeito, se eu me engano, 16 prefeituras, e hoje a indústria do fogo criminal na sua vegetação, no seu meio ambiente, é clara. Todo ano se gasta fortunas para combater incêndio. Então, Macaúbas, através do prefeito Aloísio, junto com aquela Secretaria de Meio Ambiente, junto com o deputado, trouxe o comando do Corpo de Bombeiro de Salvador para trazer uma unidade, uma base do Corpo de Bombeiro na bacia do Paramirim. Tudo bem que o Corpo de Bombeiro atende a gente até bem em tempo real, mas a sede é em Vitória da Conquista. Quando o Corpo de Bombeiro vem, Tony, até vem, coitados, sem diárias, porque o fogo não é planejado. O cara vem sem a diária para depois receber. E os municípios arcam com a estadia, com combustível para deslocar o Corpo de Bombeiro para as suas regiões. E esse Corpo de Bombeiro, essa base do Corpo de Bombeiro e até a base florestal do Corpo de Bombeiro na bacia do Paramirim vai trazer ganhos com a economia e fazer rebelar o fogo de imediato. Nós temos hoje Eric Cardoso, o pulmão da bacia do Paramirim. Ali é o produtor de água que recarga a barragem, faz a recarga da barragem Zabumbão. Nós temos lá
80% a 85% de região serrana, de mata nativa, Tony. E todo ano tem incêndio. Está acabando com as nossas nascentes. A dificuldade do Corpo de Bombeiro chegar, a dificuldade de chegar até o local do fogo e a distância do Corpo de Bombeiro Vitória da Conquista atrasa o controle, consequentemente o fogo aumenta e nós estamos acabando com o produtor de água, que é Eric Cardoso. Precisamos que essa base do Corpo de Bombeiro e também a base florestal do Corpo de Bombeiro se implanta na bacia do Paramirim, que a gente faça com que a proteção ambiental das suas matas, dos seus matas ciliares, da caatinga, prevaleça intacta. Então, a base do Corpo de Bombeiro na bacia do Paramirim vai trazer ganhos e economia para a bacia do Paramirim, salvaguardar o produtor de água, a caixa d'água do Zabumbão, que é Érico Cardoso. Conversando com o vereador Anselmo Caires, do município de Paramirim, falando sobre os seus primeiros 100 dias de mandato. Solicitação de fechamento no Zabumbeiro. Outra indicação, outro debate de seu mandato. Olha só, Tony, esse fechamento da barragem de Zabumbão, nós temos ali um corpo hídrico de 60 milhões de metros cúbicos de água. E peixe é um alimento mais saudável que o ser humano possa consumir. E eu venho nessa luta de anos para fazer esse fechamento, para fazer com que a Codevasf traga o calendário anual de fechamento do Zabumbão. Isso traz emprego e renda, traz alimento para a população de Paramirim saudável. Já fizemos 2 ou 3 fechamentos. Um de 70 mil alevinos, outro de 40, outro de 35 mil alevinos. Então, nós estamos trabalhando com a Codevasf. Parabenizo e agradeço a Codevasf por receber a gente tão bem quanto a cada momento que a gente procura a Codevasf. Então, nós estamos lutando para que a Codevasf faça o calendário anual do fechamento da base da Bom, consequentemente a fatura do pescado. Aí o pescador é uma profissão, precisa também comprar o seu peixe, precisa também pescar e vender o seu produto. Então, é uma cadeia, é emprego e renda para o município. Então, eu luto a cada dia para o fechamento da base da Bumbão e assim está sendo feito pela Codevasf. Encontro ODS em Vitória da Conquista. Você não para, não é? Exatamente, Tony. Esse foi o primeiro encontro do ODS Sudoeste da Bahia, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, proposto pela ONU. Nós temos uma agenda 2030, Tony, que os municípios e o país estão se preparando para o futuro, onde se discute saúde, onde se discute esporte, onde se discute vários assuntos de sustentabilidade hídrica. Nós sabemos que o déficit de esgotamento sanitário do país é grande, Tony. Então é discutido sobre isso, sobre esgotamento sanitário. Eu quero deixar claro para a população de Paramirim, onde se investe R$1 em saneamento básico, Tony, se economiza R$10 em saúde pública. Então nós temos hoje um déficit de quase 80% de esgotamento sanitário do país. Precisa que essa discussão seja feita com mais profundidade, que saia do papel. Precisamos de água em quantidade, em qualidade, para a população de Paramirim. Com isso, faz com que você faça também a política de saúde, educação, lazer. Então, foi discutido temas importantes nesse encontro, onde aconteceu essa discussão do Sudoeste Baiano, primeiro encontro da ODS do Sudoeste Baiano. E foi, assim, um público grande, em torno de 300 pessoas lá no auditório em Vitória da Conquista, nos dias da semana que se passou, no mês que se passou, onde nós estivemos presentes também para fazer a discussão, para trazer os investimentos para as cidades do Sudoeste Baiano. Então foi importante a minha presença, não só como vereador, como também presidente do Comitê de Bacia, para trazer a discussão das soluções para o meio ambiente e para a população do Sudoeste Baiano. Prosseguimos com a conversa com o vereador da cidade de Paramirim, Anselmo Caires, falando sobre os seus primeiros 100 dias de mandato. Anselmo, segurança, educação, participação popular, são todas causas que você já fez indicação e também tem comentado na Câmara.
Sim, Tony. Olha só, segurança. O governo do estado está fazendo as bases da Polícia Militar, né? Seus complexos da Polícia Militar, aumentando o efetivo da Polícia Militar para dar mais segurança. E para mim também foi contemplado com a base da Polícia Militar. Um pelotão. Existe 3 níveis, número 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, a diferença é a quantidade de efetivo de polícia. Perfeito. E Paramirim recebeu do governo do estado a indicação de construção de um pelotão da Polícia Militar. O prefeito João Ricardo mandou um projeto de lei solicitando à Câmara para autorizar um terreno da Prefeitura público para doar ao governo do estado da Bahia para a construção desse pelotão. E esse projeto foi discutido na Câmara e foi aprovado por unanimidade. Então, nós autorizamos ao prefeito municipal uma área, se eu me engano, de 800 metros quadrados para a construção do pelotão da Polícia Militar em Paramirim. E o prefeito teve uma posição acertada, que foi instalar esse pelotão lá no bairro Santo Antônio. É um bairro meio problemático que hoje já cresceu muito. É um bairro hoje de excelência, né? A segurança lá dos moradores não está a contento, mas cresceu muito a urbanização. Lá foi construído uma unidade de saúde, lá tem praças hoje. Então, essa construção dessa base da Polícia Militar, que é uma periferia de Paramirim, foi de bom tamanho ser naquela área. Então, aprovamos esse projeto de lei para a construção de um pelotão de nível 2 médio para a cidade de Paramirim, trazendo mais segurança para a nossa comunidade. Perfeito. A educação, o que está em termos de pendência e demanda na educação de Paramirim? Eu disse aqui anteriormente da educação, Tony, foi a climatização. Esse é o ponto básico. Existem aí os programas do governo do estado e federal na erradicação da evasão escolar. Perfeito. Tá? E a gente vem tratando da infraestrutura, né, do município para doar, para ceder para a classe estudantil e para os professores. Então, a educação, eu acho que os professores hoje estão a contento. Foi feito um plano de cargos e salário no passado, pelo ex-prefeito Júlio, e esses professores hoje estão com seu plano de carga e salário. Então, o que precisa agora é investir em estrutura física. Equipamentos, né? Segurança nas escolas. Né? Então, nós estamos trabalhando para dar segurança ao professor, para dar segurança aos alunos, para dar equipamentos de melhor qualidade para que durante as 8 horas diárias do aluno e do professor seja com mais tranquilidade, com mais conforto, dignidade para o seu trabalho. Como é que você vê a participação popular nas discussões da Câmara e também na participação das decisões do Executivo? Olha só, Tony, estava no meu plano, meu projeto político, uma promessa que eu fiz foi a cama itinerante. Nós precisamos sair do conforto do ar-condicionado. Isso eu bato sempre lá na Câmara, eu falo sempre. E a diretoria da Câmara comprou a ideia. Foi ideia da Câmara, da presidência da Câmara, na pessoa do presidente João Batista Silva, presidente da Câmara. João Batista Rodrigues Silva, hoje o nosso presidente da Câmara. Ele entrou com um projeto da Câmara, da presidência, pedindo autorização, aprovação dos colegas para fazer a Câmara itinerante. Eu fiquei muito feliz, porque a Câmara hoje, Tony, é feita na quarta-feira pela manhã. E a gente precisa sair do conforto do ar-condicionado e levar a Câmara até o povo. Isso foi uma promessa minha, foi um desejo meu que a diretoria da Câmara de Paramirim, a presidência, trouxe. Foi até surpresa para mim eles trazer essa indicação para a gente aprovar, e hoje foi aprovada a Câmara itinerante. Sugeri que Caraíbas seja a primeira comunidade a ser atendida da Câmara itinerante. Vamos fazer um exercício, é a maior comunidade do interior do município, na parte populacional. Então, logo vai ter essa Câmara itinerante em Caraíbas. Alguns até não gostaram, colegas, que acham que vai sair, vai se expor ao eleitor. Mas eu adoro, eu quero ouvir a população.
Eu trabalho como vereador, Tony, em sintonia com a população. A minha voz é a voz da população. Eu quero fazer o que for melhor para a população do Paramirim. Então, essa cama itinerante veio a calhar. Veio no momento certo e a gente aprovou essa cama itinerante. Portais na entrada da cidade. Quer dizer, é como eu disse há poucos instantes, seu mandato é abrangente no sentido de atender os anseios em todos os recantos do município. Perfeito, Tony. Quando eu acabei de falar agora em relação à cama itinerante, eu também propus, eu também indiquei, eu também pedi aos nossos pares, aos nossos colegas, numa reunião informal da Câmara, a mudança da sessão da Câmara. De quarta-feira pela manhã, porque todo mundo trabalha. Não dá tempo aquelas pessoas, o trabalhador, sair do seu trabalho para ir assistir a sessão da Câmara. Eu pedi também a mudança da sessão da Câmara. Isso foi numa reunião informal. E eu fui vencido, fui de voto vencido. A bancada da oposição votou até a favor de mudança de quarta-feira para terça-feira à noite. Mas, não sei porquê, a maioria decidiu de não mudar a sessão da Câmara de quarta para terça-feira à noite. Eu quis trazer o horário para que a população venha ouvir e discutir com nós, com todos nós na Câmara de Vereadores. Então, não quiseram. Então, para mim, foi frustrante a maioria da Câmara de Vereadores de Paramirim não aceitar a mudança de quarta-feira pela manhã para terça-feira à noite. Eu acho que daria mais comodidade da população chegar à noite, na terça-feira, que a maioria deve estar no celular descansando, chegar até a Câmara e ouvir o que a gente está falando. Nós precisamos que a Câmara lote para poder ter a discussão. Tem vereadores que não gostam disso. Perfeito. Agora, quando você me pergunta, Tony, sobre dos portais de entrada e saída da cidade de Paramirim, você vê que toda cidade tem. Eu pedi, através de uma indicação, que foi aprovado por unanimidade. Eu agradeço muito aos vereadores. Todas as indicações que eu fiz, alguma delas foi questionada, mas foi aprovada por unanimidade. Mas os portais de entrada, é preciso, Tony, porque o visitante que passa pode não saber que é Paramirim. Não esses portais básicos que existem. Portais com informações. Algo diferenciado. Algo diferenciado. Ou com painel, né, eletrônico, digital, com informações até escrita. Tantos quilômetros Érico Cardoso, tantos quilômetros Balneário do Rio Paramirim, tantos quilômetros Pedra da Santana. Indicativo. Importante. Então, diferenciado. Então, mostrar que esses portais também é importante. Para aqueles que chegam dando boas-vindas, quando você passa a cidade, dentro da cidade e vai embora, você dá uma boa viagem de retorno ou aquele destino que você está. Então, foi uma indicação, a gente pode ser não achar macro, mas de importância, de informativo, para aquele que chega e aqueles que vão embora de Paramirim desejando uma boa viagem. Seu mandato não é apenas e tão somente de indicações, mas também de visualizar críticas quando a coisa não funciona. Críticas à Embasa, por exemplo. Pronto, Tony. Chegou num assunto muito importante, né, sobre a Embasa de Paramirim. Eu quero aqui deixar claro à população de Paramirim, informar muitos pontos importantes no quesito Embasa. É uma empresa concessionária de excelência, mas tem seus percalços. Tem muitas coisas que têm sido criticadas. Eu disse anteriormente, nós estamos levando água para Ibipitanga e no centro da cidade está faltando água. Como é que você, o produtor mãe, que leva água hoje, Caturama, Tanque Novo, Botuporã, Macaúba, Zumbuquira, Ibipitanga, e você tem dentro da cidade o déficit de água, de abastecimento de água, o déficit de extensão de rede, o déficit de ligação de água predial. Isto não tem mais justificativa. Você hoje investiu uma estação de qualidade em Paramirim. A doutora Zabumbom não foi só maléfica, não. Ela trouxe investimento, uma estação de tratamento, mas em relação à doutora Zabumbom, só quero deixar um parêntese. O Comitê de Bacia, com sua luta com a população, saiu de um projeto de adutora Paramirim-Buquira de 430 litros por segundo para 82 litros por segundo, 4 vezes menos o volume hoje captado no Zabumbão. Então, a crítica que eu faço da Embasa hoje é esse déficit
de extensão de rede, esse déficit de água nas suas residências, esse déficit de ligação de água. Mas a maior crítica hoje da atualidade, Tony, é que o maior erro do ex-prefeito Gilberto Brito foi fazer o termo de regularização do sistema de abastecimento de água de Paramirim, a concessão. Pegou a água de Paramirim, entregou novamente a Embasa por 10 anos. Sem discutir com a comunidade. Sem discutir com a comunidade. O mais grave foi isso. Deveria ter uma audiência pública antes, alguma coisa desse tipo. O que se preza, a lei da moralidade e impessoalidade, é que a população discuta os seus projetos, as suas ações do gestor. Então, essa concessão foi feita em 2024, Tony. Se eu não me engano, no dia 12 de julho de 2020. Se eu não me engano, Tony, eu gostaria aqui de pesquisar aqui, não lembro mais quando foi feita. A concessão? A concessão com a Embasa foi no dia 11 de julho de 2023. O ex-prefeito Gilberto Brito, sem consultar a população de Paramirim, sem consultar a Câmara de Vereadores, e assinou a concessão por mais 10 anos. E eu disse lá na Câmara e disse na rede social, ele combinou com a população que a Embasa viria com essa concessão implantar 80% do valor da água que corresponde ao esgotamento sanitário. Ele não combinou com a população. Isso foi um grande erro dele, que vai pagar caro pro resto da vida. 80% do valor do esgotamento sanitário na água domiciliar, isso é uma carga tributária tamanha, Tony. O prefeito também, eu acho, que passou despercebido. Existe um decreto 7765 de 2020, Tony, e que a Embasa está tratando a população com descaso, tornando a população como marginais, botando a população na parede, através do informativo, notificando cada consumidor, dando 90 dias para suas residências ser ligado à água de esgoto na rede distribuidora de esgoto. O esgoto interno dentro da rede de esgoto, na sua rua, dando 90 dias. Caso contrário, Tony, ele diz lá no seu informativo que irá denunciar ao Conselho Regional Ambiental. Pô, peraí, o ex-prefeito não tratou isso nas audiências públicas, nem sequer fez audiência pública. Quer dizer, a população não sabia desses detalhes. A população está à mercê de informações. Ele não combinou com a população que a Embasa iria cobrar 80% do valor da água. Outra coisa grave, Tony, em relação à Embasa, além dessa notificação, Caxias, autoritária, tudo bem que está amparado no decreto 7765 de 2020, mas a população não merecia. A população é um pagador, é ela que investe, ela que paga a água. Outra coisa grave dessa concessão, Tony, ele não viu, o ex-gestor não viu. No decreto diz, aquelas residências que não têm o desnível de jogar o seu esgoto domiciliar na rede de distribuição, não tem desnível para jogar. Naturalmente, a população, Tony, se acredite, é estarrecedor. A população tem que botar bomba elevatória de esgoto para jogar na rede coletora de esgoto. Mas isso não seria a cargo da própria Embasa? É isso que eu disse. Agora, não teve audiência pública para discutir isso. A Embasa precisava mostrar tudo isso antes de assinar uma concessão. Então, o erro maior, a gravidade, a consequência, a população vai pagar caro a vida toda. Você vê aqui na cidade vizinha, Nílio Coelho, que era prefeito de Guanabi, foi uma briga ferrenha. Você é testemunha disso. Acompanhei. Lá teve uma carência de 7, 8 anos para começar a cobrar o esgoto. Perfeito. E Paramirim agora, a Embasa recebe o esgotamento sanitário. Parabéns à Codevasf pela implantação da obra. Uma obra de excelência com várias anomalias que precisa ser corrigido. Agora, Tony, o mais grave, eu digo à população de Paramirim, o governo federal investiu 50 milhões de reais para as obras de esgotamento sanitário de Paramirim. Excelente. Chegou na hora certa. Porque se inverte R$1 de esgotamento sanitário, se economiza R$10 na saúde pública. Agora, a Embasa não investiu um centavo e agora já entra com 80% do valor da água. Eu quero trazer um dado importante à população de Paramirim, Tony, daqui, em relação a essa aqui da Embasa. Hoje nós temos 8 mil ligações de água em Paramirim.
Olha a população. Quanto a Embasa arrecada mensalmente? R$ 474 mil. 5.600.000 anual da população de Paramirim, da cidade de Paramirim. E investe pouco. Investe quase nada. E agora vem esse 80%. Se desses 80 mil, dessas 8 mil ligações, se atende aí 4 mil, 5 mil, 6 mil ligações, joga 80% do valor arrecadado anualmente de 5.600.000, a Embasa vai arrecadar 7 milhões. E quem vai pagar esse preço? A população de Paramirim. Essa é uma crítica construtiva. Agora, Tony, em relação à Embasa, qual é o caminho da Câmara de Vereadores? Qual é o caminho do gestor atual? Que abra a discussão, traga a Embasa para discutir com a população, fazer uma audiência pública. Eu não vou arredar o pé. Na Câmara de Vereadores, ou em qualquer lugar que seja que não comporte na Câmara, traga a Embasa, traga o gestor, traga o jurídico da Prefeitura para uma discussão pública, tudo que é de bom, o que é de ruim para a população. E que a população não traga uma carga tributária de imediato. Se na discussão com a concessão com a Embasa, Tony, o prefeito chamasse a população e discutisse isso tudo, isso não estaria acontecendo. A população está estarrecida, está em pânico. Isso vai pegar mal, está mal para a população de Paramirim. Vá que a Embasa, se o gestor tivesse a prudência de não fazer essa traição com a população de Paramirim, trouxesse a discussão e negociasse com a Embasa uma taxa menor no primeiro ano, nos 5 anos depois. Isso poderia sim ser feito. Porque a concessão é o município que dá para a Embasa, não é a Embasa que dita as regras. E o gestor anterior, o ex-prefeito, não atentou para isso. Só assinou. A gestão diz: pressão do governo do Estado, pressão da Embasa, pressão da Agência Nacional de Água. E a população, como é que fica? Quem vai pagar isso tudo é a Embasa? Quem vai pagar isso tudo é a população de Paramirim pela pressão política, pressão administrativa, pressão pelo capital financeiro? Isso não vai prestar, não. Eu não vou arredar o pé, não. Então, essa audiência, Tony, o caminho agora nosso. Espero que o gestor municipal, João Ricardo, prefeito atual, tenha um bom senso, que eu sei que ele pode muito bem defender a autoridade máxima do município, que traga a Embasa ao município de Paramirim e bota na discussão com a população de Paramirim. É isso que vem a agência reguladora, Tony, também para poder fiscalizar. Então, a solução para amenizar o desastre cometido pela ex-gestão anterior é que a população seja ouvida. Dê voz à população de Paramirim. Ouça o que a Embasa está trazendo de bom e de ruim para a população e saber se a população está satisfeita. Saber se a população aceita essas condições que eles estão impondo, não é isso? Perfeito. Outra coisa, Tony, que eu quero aqui bater bem nisso, falar bem nesse 101º ano de governo, que isso que está me tirando o sono. As indicações é perfeita, a discussão na Câmara, os projetos de lei do Executivo está sendo bem discutido. Agora, isso está me tirando o sono. Existe um novo marco legal do saneamento, Tony, que foi estipulado em 2020. Perfeito. Quem não tinha concessão do município tinha que ser licitação pública. E a Embasa ficou 12 anos sem concessão em Paramirim. Eu segurando que não assine a concessão. Eu me lembro, você nem era político, nem era candidato a nada e pegou essa bandeira. Então, ficou 12 anos e agora, na calada da noite, o prefeito vem entregar a Embasa novamente. Repentinamente, sem ninguém saber. 4 paredes, não mediu as consequências. Tudo bem que ele pode ter errado, errar humano, mas eu acho que eles tinham um corpo jurídico para analisar esse contrato, que só tem mão, não tem contramão. Existe um contrato de programa, eu recebi. Os investimentos que a Embasa vai ser feito em longo tempo, Tony. Agora, precisa que o gestor municipal, Tony, veja isso com carinho. E outra coisa, voltando à história do marco legal do saneamento. Perfeito. Então, não pode ir a mais fazer concessão. Só que, Tony, nós temos aqui o decreto 11.466, de 5 de abril de 2023. O governo federal autorizando
a regularização daquelas concessionárias, daqueles municípios que não tinham concessão. Eu não entendi. Depois de 30 dias, o governo federal revogou. Revoga isso. Será que teve algum político baiano que fez esse decreto para ter 30 dias? A exemplo da Embasa de Paramin, que faltava assinar a concessão? Essa pegadinha, velho, a população não merecia, não. Esse decreto que deu uma lacuna que não podia fazer De 30 dias. de 30 dias para poder os municípios fazer a regularização, para poder fortalecer a Embasa, oferecer essas vantagens para a Embasa. Então, vamos lá. Espero que o gestor municipal, que a Câmara Municipal de Paramirim se unam para o bem da população de Paramirim, porque essa carga tributária não pode ser de imediato. Nós temos que trazer ela com dose homeopática. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 80% de imediato. Não dá. Isso não vai prestar. Se é lei, pouco me importa. Mas lá diz até 80%. Se é lei, o gestor, o ex-prefeito, devia pensar muito bem nisso. Porque existem cidades com seu abastecimento próprio, SAAI, como Macaúbas. Precisa de água? Precisa. A Embasa faz um bom tratamento? Faz. Presta um bom serviço? Em parte. Mas precisava que o gestor entendesse que isso não podia ser de uma noite por dia, numa canetada. E eu não vou dar o pé dessa bandeira, não. A população precisa saber disso. E a população quer ser ouvida. Os projetos de licitação tornam-se obrigatórios o quê? Eu disse aqui agora, vou repetir, já falei tudo sobre isso. A licitação pública para a concessionária. Para as concessionárias. A Embasa não poderia Perfeito. ter feito a concessão sem uma licitação pública. Vou dizer um exemplo para você, para completar, para somar na minha fala. O prefeito Marcel de Paratinga, ex-prefeito hoje. Exato. Ele era diretor da AGESA. Correto. Era diretor da AGESA. Onde ele ganhou um grande erro para a Bahia. O governo do estado mandou um projeto de lei para fazer a retarifação da Embasa. Tiraram 10 mil litros para 6 mil litros. Marcel está pagando as consequências hoje como ex-prefeito de Paratinga. E lá é SAAI. E ele fez a empresa reguladora, a agência reguladora do sistema de abastecimento de água de lá. Ele está licitando. Pode ser Embasa, pode ser qualquer outra. Para mim, devia ter feito isso. Não aceitasse. Qualquer que fosse, o Embasa ou o SAAI... Tivesse a discussão e a livre concorrência. Perfeito? A Embasa não queria perder. Não queria perder, o governo do estado queria mais um município autossuficiente com aquele sistema integrado. Então dificultou muito para a população de Paramirim. Outro trabalho dos seus primeiros 100 dias se refere ao ofício solicitando providências sobre a comunicação da Câmara. É o que isso? Por que você acha que está deficitária a comunicação, a amostragem dos trabalhos da Câmara para com a população? Olha só, Tony, eu acho que você conhece as transmissões online de cada Câmara Legislativa. Tem uma empresa contratada, que eu acho errado. Contratação direta, se está dentro da lei, eu respeito. Contratar uma empresa para fazer sua publicidade. Diretamente. Se a Câmara tem esse poder, eu estou até em dúvida. Mas contratar diretamente eu acho errado. Não deveria ser assim. Presta serviço àquela que faz melhor qualidade. E a Câmara pública. Concorrência pública. E Paramirim tem empresa que está fazendo a transmissão. Não quero aqui crucificar funcionários da empresa que faz o serviço da Câmara de Paramirim. A transmissão. Ele tem suas limitações de equipamentos, de áudio, vídeo, mas eu já tratei isso com o presidente da Câmara. A população clama por uma melhor transmissão daquela sessão pela empresa de comunicação. Então precisa que a gente melhore muito a transmissão da Câmara de Paramirim, faz um serviço de boa, média qualidade, precisa ser de excelência. Hoje, Tony, você vê a captação do som que transmite a sessão da Câmara é pela caixa de som externa.
O presidente disse que já está fazendo compra de novos microfones. Então, o que eu falo sobre a comunicação da Câmara é melhorar essa transmissão, melhorar, como eu prometi, os portais de cada vereador. A página da Câmara não tem atualização diária de cada sessão. Você procura lá na página da Câmara, você não acha uma ata, você não acha uma indicação do vereador. Então, a população precisa ter acesso aos gastos da Câmara, às indicações das suas sessões, às suas comissões. Até para saber medir a atuação do seu vereador eleito. Então, a gente trata com dinheiro público, a gente é pago pelo dinheiro público. E tudo que a gente faz tem que ser transparente. E eu vejo uma falha que pode se melhorar. A empresa tem competência para isso. Precisa que a página da Câmara seja atualizada de imediato. Se você procurar uma indicação dessa na página da Câmara, não tem. Se você procurar um projeto de lei recente, não tem. Está lá no Diário Oficial. O Diário Oficial não pode ir indicações de vereador, não. Então precisa ter a página, o Instagram, o Twitch, o Facebook da Câmara, precisa ser atualizado. Então, é nesse ponto que eu falo da atualização da Câmara de Vereadores de Paramirim, né? Da transmissão. Você está bem interligado, bem afinado com as associações comunitárias. Inclusive, uma das bases de sua campanha foi em cima do trabalho junto às comunidades. E hoje, como vereador eleito e fazendo parte dos seus primeiros 100 dias de mandato, você toca num ponto importante: prazo e tempo de durabilidade ou duração para poder ser presidente de uma associação. É isso? Perfeito, Tony. Olha só, há 3 anos atrás, uma comunidade que estava órfã de até assistência, de carinho, de tratar com eles, que é a comunidade do São João, Baixinha, Pajeú, Bebedouro, chamada-se a comunidade ribeirinha, a Jusante, da Barra de Zabumbão. Então lá existia uma associação, há 3 anos atrás, que estava com 12 anos, inativa, e eu lá atrás, vocês me procuraram para fazer renovação. 12 anos inativa. Cheguei lá, recebi até balde de gelo de alguns que não dava certo, não ia conseguir e tal, e eu com a minha persistência renovei a associação. Consegui fazer uma nova eleição, me elegi. Eu não, eles me elegeram. Não pedi, porque o meu tempo é curto. Mas eles queriam, eu quero ser ação com o presidente. Fui para a presidência. Graças a Deus conseguimos 2 tratores agrícolas da comunidade, um através do sindicato, né? Trouxe para a gente também, mas teve que ter autorização da presidente para receber. Outro pela Codevasf, emenda parlamentar da deputado do ministro João Roma. Conseguimos também 50 cisternas para a zona rural, através da associação, em torno de R$1 milhão. Instalamos 50 cisternas através da associação. Cada contemplado recebeu um bem de R$20 mil. Então fizemos isso também. E hoje nós temos uma associação bem regularizada, atendendo bem a população de parte de preparo de solo, assistência técnica. E venceu o ano passado. E eles vieram atrás de mim novamente, disseram: você não pode sair. Então, é uma gratificação para mim ser reconhecido por essas comunidades e me pedir para manter mais 3 anos de mandato. Então, renovou o mandato da associação e eu continuei. E nós temos muito a doar para essa associação. E outra coisa que eu quero dizer também, Tony, aos paramirienses, não fiquei só nessa, não. Fui lá na associação de Gameleira de Pau de Colher, também 12 anos inativa. O ano passado, dia 23 de dezembro de 2024, regularizei a associação de Gameleira de Pau de Colher. Já tem uma emenda parlamentar para jogar um trator para eles lá. Consegui agora a emenda para a saúde, que eu vou dizer lá na frente, não posso dizer agora, não é conquista ainda, mas tem muitas coisas para a gente poder crescer. Tem uma associação, tem a segunda, e já tem outras querendo a minha intervenção. Dessa outra não sou presidente, não faço parte do cargo, da comunidade, da associação de Gameleira de Pau de Colher, mas tem agora o Grama, está querendo, tem Caraíbas que está querendo. Então, eu estou normalizando, legalizando, tornando a associação com seu CNPJ legal, que possa assinar convênio com qualquer ente federado.
Eu gostei de sua fala com referência à associação, porque também aqui em Caetité, nós, na qualidade de segundo secretário de uma associação, pegamos a associação com 7 anos de parada. E reorganizamos também, reconhecida hoje municipal e estadual e federal Perfeito. como de utilidade pública e está funcionando também. Parabéns por sua dedicação em ajudar as comunidades, moradores e sócios de associações. Mas seguimos com a conversa com você, falando sobre os seus primeiros 100 dias de mandato. Reeleição como presidente, você já taxa aí um prazo, você já falou Sim. também. Como é que você analisa e descreve, em resumo, estes primeiros 100 dias de mandato? Como é que foi? Primeiro, a primeira eleição como vereador, muito ligado com as associações, esse trabalho que você acabou de falar, reorganizando associações, coisa que a maioria dos vereadores não quer se meter. Por quê? Porque envolve tempo e envolve também críticas. Olha, Tânia, encerrando esse bate-papo, essa conversa Dos primeiros dos 100 primeiros dias da minha gestão, a gente sabe que a gente trabalha na vida toda, mas oficialmente eu precisava chegar lá para ter mais poder, não. Eu precisava chegar lá para ter condição de defender mais ainda a população de Paramirim. Eu só precisava chegar. Chegamos com a força de uma parcela de votos, não desmerecendo os outros, que hoje a parcela de voto, eu espero que tenha aumentado muito pela minha resposta, pela minha transparência, de trazer os fatos reais à população de Paramirim, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Eu quero aqui também agradecer a tolerância de minha família, que nesses 100 dias viu minha agonia de trabalhar os 100 dias, de mostrar serviço, e o serviço não vai parar por aqui, não vai ser fácil. Tem outras áreas da saúde, de segurança, de esporte, de estradas vicinais, de zona rural, que eu vou atacar mais agora um pouco, esse trabalho de apoio. Então, eu quero agradecer a tolerância da minha família, também a tolerância daqueles que convivem comigo, amigos e amigas, pedindo tolerância, pedindo paciência. A minha agonia é tamanha para fazer o melhor possível, mas nesses 100 dias eu saio aqui hoje feliz, dos 100 dias de mandato. Muitas coisas se trataram e muitas coisas vão tratar ainda, muitas. E aí, Tony, eu quero agradecer à população de Paramirim. Nós estamos no caminho. Eu quero aqui pedir à população de Paramirim, como eles estão fazendo muito bem. Pode cobrar de mim. Eu sou a voz de vocês. Eu digo sempre, para mim não tenho hoje. Eu tenho um grupo, eu tenho um partido que eu zelo, eu respeito. É o meu grupo político. Mas eu tenho que tratar todos com maior indiferença, não, com maior respeito. Eu preciso respeitar para ser respeitado. E nesse lema eu vou conduzir a minha gestão. Pedir a Deus para me dar saúde e paz, para trabalhar da melhor forma possível para a população de Paramirim, para a bacia do Paramirim. Eu tenho uma parcela de respeito, por todos. Eu tenho um dever, eu tenho uma obrigação de fazer o melhor. Nós não fazemos obras, nós indicamos obras, serviços, ações para o gestor. E nessa batida nós vamos fazer sempre. Para mim, eu não tenho medo de sentar com qualquer um político, independente da indiferença partidária, da indiferença política. Eu respeito todos. Já tive com o prefeito municipal 1 ou 2 vezes, ele me chamou para conversar, conversei, tenho respeito e disse a verdade. Eu estou numa condição de que for bom para a população de Paramirim, não importa de onde vem, eu assino embaixo, eu atesto, eu aprovo. Agora, mexeu com a população de Paramirim, mexeu com o bem-estar da população de Paramirim indistintamente, tanto do lado A, como do lado B, como do lado C, eu estou aqui para defender. Eu digo sempre,
Eu não arredo o pé para tratar bem, para fazer o bem para a população de Paramirim. Não estou aqui pensando em futuro, eu só preciso fazer um bom mandato. Não gosto de ficar muito tempo em um cargo. Eu faço minha parte. E acho que minha parte da Câmara, eu tenho que pedir a Deus para me conduzir da melhor forma possível, para fazer uma boa gestão e mostrar e fazer história numa Câmara de Vereadores. Eu vejo muito bem, agradecer meus pares, meus colegas da Câmara de Vereadores, eles têm um respeito tamanho por mim, eu tenho por eles. Às vezes até tem um embatezinho, mas eu recuo. Depois eu mostro se eu estou certo, se eu estou errado. Comprovo. Essa é a condição, entendeu, Tony? Então, agradecer a Deus, né, por esse momento aqui de 100 dias de mandato. Não é fácil. Frio na espinha, a espinha dorsal dói, mas eu estou feliz. Essa nova metodologia, esse novo ramo, esse novo objetivo, esse novo chão onde eu estou pisando, que é uma Câmara de Vereadores, a gente precisa crescer muito mais. Eu acho que a Câmara de Paramirim tem que mostrar exemplo para a bacia do Paramirim. Nós precisamos ser muito grandes. Você dizia em sua campanha, eu quero ser vereador, mas um vereador diferente. Você dizia, eu quero um mandato, mas um mandato diferencial. Sim, Tony. Quando eu pedia uma oportunidade à população de Paramirim, não queria nada para mim. Eu não vejo. É o salário, ajuda, mas a gente tem despesa também. Faz parte. Eu pago para ser trabalhado. E eu tenho que mostrar serviço. O que eu ganho tem que ser suado. A população me paga para fazer bem. Muitas coisas, Tony, já foi discutido na Câmara. E hoje, a maior felicidade minha hoje é andar nas ruas de Paramirim e ser parabenizado pelos meus atos. Então eu estou conseguindo o objetivo de abrir a mente da gestão do executivo e do legislativo para que a população seja informada dos nossos atos. Isso é o mínimo que a gente pode fazer para a população de Paramirim, é trazer o que está sendo feito. Não importa se doa alguém, se fere alguém, mas a verdade tem que prevalecer. Posso até errar por omissão, posso até ser enganado, posso enganar sem querer, sem conhecimento, mas eu tenho que fazer o melhor possível. Até na minha fala, eu tenho que ter cautela daqui para frente. E essa condição não é fácil, porque ninguém consegue fazer omelete sem quebrar ovos. E nem todos ficam satisfeitos. Verdade. Tem indicação que eu fiz que alguns acharam ruim. E indicação que beneficia a maioria. A população. Então, coisas assim que a gente está acordando esse gigante que é a Câmara do Vereador. É verdade. Para a população de Paramirim. Trazer o diálogo. Agora, eu quero pedir à população, Tony, finalizando, compareça à Câmara, participe lá na rede social, opine, fale como vocês estão fazendo, mas precisamos aumentar muito mais. A Câmara precisa ser cobrada. E eu seria feliz, e serei feliz até o final do mandato, ver aquela casa cheia, num horário plausível, um horário sadio, um horário satisfeito, um horário que a população tenha prazer de ir na Câmara. Acho que até o final desse mandato nós vamos conseguir. Então, um abraço a todos aqueles, Tony, você que faz um trabalho brilhante com essa discussão, com esse diálogo com as autoridades aqui do Sudoeste, aqui do Alto Sertão e da Bacia do Paramirim. Eu quero lhe agradecer. Quero agradecer aqui em público, quero que fique registrado, as empresas que me acompanham, aos funcionários da agência de Fere. Eu quero que conste. Então, essa empresa que vem já trabalhando comigo há mais de 7 anos, passei a conhecer, como eu lhe conheci no passado, conheci seu filho Flávio, e essa empresa, a agência de Fere, tem trazido uma qualidade de informação que a população de Paramirim está parabenizando. Quem é que faz seu trabalho de divulgação? Então, eu não queria deixar de agradecer aqui todos os agentes da empresa Agência de Fere, toda a equipe, né, da Agência de Fere, que faz um trabalho de excelência. Meu mandato, a consequência do meu mandato, a responsável também é a empresa Agência de Fere. Então, eu quero, Tony, em nome seu, trazer um abraço em toda a equipe que me acompanha, tanto aqui na base da agência, como aqueles que estão lá na ponta fazendo valer o meu trabalho. E também agradecer à população de Paramirim pelos elogios que eu tenho recebido aqui na minha rede social. É isso, Tony, que me oxigena.
a trabalhar cada dia mais. Eu recebo ligações de gente conterrânea de Brasília, Salvador, São Paulo, onde vê lá as minhas postagens, através da publicidade da agência de férias, não entrem em média de 3, 4 mil público ouvinte. A média minha é 4 mil pessoas que assistem e comentem na minha rede social. Então, eu quero agradecer a todos, né, aqui que me dá essa sustentação a cada dia e trazer a população de Paramirim nesses 100 dias de mandato. Um abraço no coração de todos vocês. Anselmo, eu só tenho também que agradecer por nos prestigiar e é uma honra, como eu disse na abertura, lhe receber, porque nós sabemos e conhecemos o seu sentimento em fazer o bem, em servir a comunidade de Paramirim. Sucesso, pleno sucesso é o que lhe desejamos. Sucesso e super sucesso cada dia. Abraço. Ok, Tony, muito obrigado, viu?